Shalom, amados. Ser mais que vencedor é ter uma viva esperança. É sobre este assunto que vamos refletir nesses momentos sintéticos. Nós já temos falado em várias circunstâncias a respeito do que se pode vencer na vida. Hoje eu quero falar baseado na esperança. Vamos ler a palavra de Deus em Jeremias capítulo 31, versículos 16 e 17, que diz assim: Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Ser mais que vencedor é ter uma viva esperança. Isaías, no capítulo 40, verso 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como águias, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão. Jó diz no capítulo 40, verso 22: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Falar de esperança é raciocinar sobre a vida, é falar de coisas possíveis, é algo que você pode apalpar no seu dia a dia. Não necessariamente uma esperança passageira, mas uma esperança que se eterniza dentro de cada um de nós, devido à visão real de eternidade que recebemos em Cristo. Cristo é a nossa esperança. A esperança é uma virtude que se destaca em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, a esperança é uma das 3 virtudes que permanece. Agora, podemos fazer uma pergunta: o que se caracteriza como esperança? O que eu posso entender dessa palavra de imediato? Logicamente, o que eu penso é que esperança significa melhora, esperança significa sucesso, esperança significa vitória, esperança significa solução. Todas essas palavras podem estar inseridas nessa nomenclatura tão promissora, conhecida como esperança. Mas é lógico que a fé precisa estar ativada, isto é, fé nas promessas, nas boas promessas de Deus para a nossa vida, para a sua vida, e também saber quem fez a promessa. Não é qualquer pessoa que pode gerar uma esperança duradoura e eterna. Quem fez a promessa é o nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos tido muitas promessas humanas, todos nós temos uma coletânea de promessas humanas, mas que falharam. Então nós devemos saber a procedência dessa esperança, da promessa. Saber essa procedência gera firmeza, gera segurança em nossa vida. E eu sei de onde vem a minha esperança. Eu creio que você também sabe de onde vem a sua esperança. Não vem de homens, não vem de instituições, não vem de denominações. A nossa esperança vem de Deus, vem de Cristo. A palavra de Deus gera essa esperança em nossa vida. Vejamos aqui algumas implicações da verdadeira esperança. Uma verdadeira esperança gera conhecimento do provedor da esperança. O provedor da esperança está aí, está aqui, dentro de cada um de nós. Também nós podemos, com a esperança, ter visão do futuro, amadurecer, crescer na fé. Portanto, ser mais que vencedor é ter uma viva esperança. Estou falando de esperança viva, porque, lamentavelmente, a esperança de muita gente já morreu. E a esperança viva nasce em Cristo.
A esperança é viva porque é gerada através do novo nascimento. A esperança é viva porque faz parte do milagre da ressurreição. A esperança é viva porque somos guiados pelo Espírito Santo. O motor de nossa esperança está vivo. Isto é, aquilo que alimenta a nossa fé. Aqui, no nosso interior, está o Espírito de Deus, que gera, que alimenta essa fé, essa esperança. Quando a esperança viva faz parte de um vencedor, tudo é diferente. Mas se nós mudarmos essa sentença e perguntar quando essa esperança faz parte da vida de um mais que vencedor, vamos ver abreviadamente 3 milagres da Bíblia como exemplo de esperanças que voltaram a viver, porque estamos vivendo numa época em que a esperança de muita gente já morreu. Tem muita gente que enterrou sua esperança, que não tem mais visão do futuro, não projeta e não vive nada bom para ela, não pensa em nada bom no futuro, nem no presente. Lamentavelmente tem muita gente presa nessas amarras da desesperança. E eu quero meditar 3 situações em que essa esperança estava praticamente morta, mas ao encontrar com Cristo tudo muda, tudo mudou, tudo se transformou. Acredite, você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser abençoado, você nasceu para viver de vitória em vitória, vitória espiritual, com a visão espiritual. Eu não estou falando de uma vitória passageira, de uma vitória somente para hoje e amanhã se acaba. E não me entendam que essa vitória esteja relacionada a bens materiais. Isso é interessante, mas não é tudo. Não me entenda, não entenda que eu esteja falando de uma vitória financeira. Estou falando de uma vitória eterna. Inclusive pode até gerar vitória financeira, mas estou falando de uma vitória que está acima dessa vitória financeira. Estou falando de uma vitória em Cristo, de uma esperança duradoura. E eu encontrei aqui na Bíblia 3 situações em que as pessoas parece que já tinham enterrado, acabado com as suas esperanças. Esperança que algumas pessoas deixaram morrer dentro das suas próprias casas. Esperança que as pessoas pegaram de dentro das suas casas e levaram a caminho da sepultura. Esperança em que as pessoas já enterraram e disseram: está tudo acabado, já era. Na linhagem da vida racional, poder-se-ia pensar realmente está acabado. Mas quando essas situações são colocadas aos pés de Cristo, ou então quando nós abrimos o coração para Cristo, tudo muda, tudo volta a viver, tudo se restaura. Por exemplo, em Lucas capítulo 8, versículos 40 a 42, nas caravanas missionárias de Cristo, nós encontramos Jesus sendo procurado por um homem Jairo, que era chefe da sinagoga. E ele foi procurar Jesus porque a sua filha estava doente, estava quase à morte. E Jesus sempre era acompanhado de multidões, porque por onde Jesus passava, os sedentos espirituais o procuravam, os famintos espirituais o procuravam. E Jairo foi em busca de Jesus. Mas quando ele já estava se aproximando, alguém lhe disse: não incomode mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Essa filha de Jairo era uma esperança para ele. Qual é o pai que não projeta o seu futuro e não tem os seus filhos como grande esperança? E alguém disse para Jairo: não incomode mais o mestre, porque a sua filha já está morta. E Jesus percebeu aquilo e disse: não temas, crê somente. Jesus foi à casa de Jairo. Chegando ali, o choro era visível, a tristeza era visível. Jesus entrou naquele lar e ressuscitou a filha de Jairo.
A esperança que estava morta dentro de casa voltou a viver. Talvez a sua casa, talvez em seu lar, em seus negócios, em sua vida. Pode ser que tenha alguma coisa morta, mas se você convidar Jesus para entrar nessa tua vida, nessa tua casa, a esperança vai voltar. Ressurreições maravilhosas vão acontecer na sua vida. Quer ver uma outra situação? Quando a esperança de repente já está a caminho da sepultura. Nós podemos meditar em um texto que nos ensina muito, que é o texto de Lucas capítulo 7, do versículos 11 a 17. Esse texto fala da viúva de Naim. A viúva de Naim tinha um filho, e as mulheres naquela ocasião eram discriminadas. Aquele filho era a esperança daquela viúva. E diz o texto que o filho morreu. A esperança daquela mulher morreu, e ela ficou praticamente dentro de casa, e chegou o momento de levá-la à sepultura. Essa mulher, a caminho da sepultura, diz o texto que uma multidão de amigos a acompanhava. E quando eles estavam na porta da cidade, Jesus também ia entrando na cidade de Naim. E aquela multidão triste, que trazia um defunto, que trazia uma esperança morta, encontrou com Jesus. Como é maravilhoso encontrar com Cristo. E ao encontrar com Jesus, Jesus parou aquele enterro, parou aquela multidão, dirigiu-se ao esquife, ressuscitou aquele jovem, e a esperança voltou a viver ali nos portões da cidade de Naim. E diz o texto, o verso 16, que todos diziam, ou falavam, o texto diz que se apoderou um temor de todos, e todos glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. As duas multidões se transformaram em uma multidão, porque encontraram com Jesus. A multidão triste uniu-se à multidão de Cristo, ao povo que acompanhava Cristo, porque a esperança que estava morta foi restaurada a caminho da sepultura. E em terceiro lugar, São João capítulo 11 fala de uma situação interessante, de Marta e Maria. E essas duas tinham um irmão chamado Lázaro. E diz o texto que Lázaro adoeceu, ficou doente, e elas mandaram chamar Jesus, mas Jesus não veio de imediato. Mandaram chamar Jesus com a seguinte notícia: está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus deixou passar 1, 2, 3, 4 dias para ir até Betânia. Mas Lázaro ficou enfermo e Jesus não veio. Lázaro morreu e Jesus não veio. A esperança daquelas meninas estava naquele homem, naquele moço, porque era o homem daquela casa. A esperança estava ali, mas acabou morrendo dentro de casa. Chegou o momento em que levaram para a sepultura, e aquela esperança estava morta a caminho da sepultura. E chegaram à sepultura e enterraram Lázaro. A esperança estava morta na sepultura, enterrada, acabada. Qualquer um poderia dizer: acabou, já era. Passou 1, 2, 3, 4 dias e Jesus chegou. Quando Marta percebeu que Jesus havia chegado, saiu-lhe ao encontro e lhe disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Maria também soube da presença de Jesus, correu até ele e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Parece que a fé de Marta e Maria era apenas milagres que não chegavam à ressurreição. Talvez a ressurreição fosse uma coisa muito alta no pensamento daquelas duas. Mas Jesus chegou na hora em que para eles parecia estar tudo acabado. Jesus chegou no momento em que a esperança estava enterrada, não se falava mais do assunto.
E Jesus foi até a sepultura e pediu para tirar a pedra, rolar a pedra. Essa pedra pode significar muita coisa. Incredulidade, pode significar dúvidas, pode significar religião. Jesus tira a pedra, e tirando a pedra, ele disse: Lázaro, sai para fora. Ainda bem que ele falou Lázaro, porque se ele tivesse dito mortos, todos ressuscitariam. E Lázaro ressuscitou. E a esperança que estava morta voltou a viver, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Nós dissemos no início que ser mais que vencedor é ter uma viva esperança, é deixar a esperança viva e não morta. Para finalizar, eu quero citar uma história muito interessante de um jovem que, em uma ocasião, encontrou seus amigos, e os seus amigos lhe disseram: você é um idiota, você não presta e você não tem valor algum. E um dia ele foi olhar no espelho e disse consigo mesmo: sabe que eu sou um idiota mesmo? Sabe que eu não presto? Não tenho valor? Então ele lembrou que tinha um professor que sempre lhe dava conselhos. Ele pensou: eu vou pedir alguns conselhos ao meu professor. Chegando lá, disse ao professor: professor, andaram dizendo que eu não presto, que eu não tenho valor, que eu não sirvo para nada. Eu gostaria que o senhor me ajudasse, me desse alguns conselhos, porque eu estou pensando que isso deve ser uma realidade. O professor olhou para ele e disse: eu te ajudo, mas você também tem que me ajudar. Eu tenho um anel, preciso vender esse anel para saldar alguns compromissos financeiros. Eu gostaria que você fosse ao mercado, a algum lugar na cidade, e oferecesse esse anel, mas não me venda por menos de 2 moedas de ouro. E ele foi animado, ofereceu o anel aqui, ali, acolá, e ninguém queria dar 2 moedas de ouro por aquele anel. Um dia ele olhou para o anel e disse: esse anel não vale 2 moedas de ouro. E voltou ao professor e disse: professor, ninguém quer dar 2 moedas de ouro por este anel. Um caneco de cobre, uma moeda de prata, eu até encontrei, mas 2 moedas de ouro não consegui encontrar. E perguntou: professor, esse anel vale mesmo 2 moedas de ouro? O senhor tem certeza que esse anel vale 2 moedas de ouro? Então o professor olhou para o moço e disse: olha, já que está em xeque aqui o valor do anel, vamos fazer o seguinte: vá ao joalheiro, a ourives, e peça para ele fazer uma avaliação desse anel, mas você não venda. Só peça para ele avaliar, ver quanto pode custar esse anel, por quanto poderíamos vendê-lo. E ele foi animado e disse: olha, o meu professor quer vender esse anel. E ele mandou pedir: quanto é que vale esse anel? O ourives, o joalheiro, olhou demoradamente com a sua técnica, analisou, e depois de uma longa análise ele disse: olha, diga lá para o seu professor, se ele quiser vender o anel agora, eu posso dar cerca de 70 moedas de ouro. Se ele puder esperar um pouco, eu posso pagar até mais. Ele disse: o quê? 70 moedas de ouro por esse anel? É incrível! Pegou o anel e voltou e disse ao professor: olha, professor, eu não estou entendendo mais nada. Agora há pouco não tinha quem desse 2 moedas de ouro, e o joalheiro disse que dá até 70 moedas de ouro por esse anel. O que está acontecendo? O professor olhou para ele e disse: me dê aqui meu anel. Pegou o anel, colocou no dedo, olhou para ele e disse: assim é você, meu filho. Ninguém pode dizer o quanto você vale, a não ser aquele que te conhece. E aquele que te conhece está presente neste momento. Ele é vivo, ele está presente. Quem está presente aqui e agora é Jesus. Ele é a esperança da sua vida. Ele pode te restaurar por completo e mudar a sua vida por inteiro. Que Deus te abençoe e te guarde. Que uma viva esperança acompanhe a sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos que eu quero orar. Deus amado,
Em nome de Jesus, eu imploro, eu intercedo em prol desta vida que me ouve, deste coração que me ouve, que a tua graça e a tua bênção penetrem em seu coração, e que uma viva esperança possa brotar em seu coração, e que as coisas possam mudar, e o teu nome ser glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.